muito bom estar aqui com vocês, é um prazer. E vamos falar um pouquinho sobre cultura de cliente, né? Como que as nossas organizações podem começar a pensar em trabalhar, desenvolver uma cultura focada justamente naquilo que é o nosso maior bem, o nosso maior patrimônio, que é o nosso... Ixi, tentar de novo, hein? Precisamos desenvolver uma cultura focada naquele que é o nosso maior patrimônio, que é o nosso... Boa, melhorou, isso aí, o nosso cliente. Não é simples, não é fácil, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bem, levando um pouco a nossa provocação, vou trazer como que a gente pode começar a pensar em implementar uma cultura focada justamente no nosso cliente. Falando antes disso, só trazendo um pouquinho da minha história para que vocês entendam, tá? Sou mecânico de carro, para começar, essa é a parte legal. Comecei com 14 anos lá nas oficinas do meu bairro. Trabalhei 4 anos em uma, depois 4 anos em outra, até conseguir chegar a trabalhar numa concessionária Volvo, onde eu conheci o Rafa, meu amigo, olha lá, está lá. Depois eu chegar no Johnny, que eu conheci ele na Nissan, mas cheguei lá na concessionária Volvo e por intermédio do meu empenho em aprender, né, ganhei alguns campeonatos de mecânico e fui trabalhar na Volvo lá como o famoso técnico de pepino. Sabe o que um técnico de pepino faz? Não, ele não pica legumes, nem verduras, nem legumes. É o cara que viaja para resolver bucha. O cliente já está no último, já está no limite e a gente vai lá resolver o problema do carro dele. Então eu entrei para fazer isso. E depois tive a oportunidade de crescer dentro da organização. Passei por montadoras como a Nissan, onde eu conheci o Johnny, depois Jaguar Land Rover, Nissan, e hoje estou na Stellantis. Alguém conhece a Stellantis? Ah, você não vale, Léo. Bem, tem mais um ali, Stellantis, conhece a Stellantis, ok, tem outra, tem. O Léo foi meu pupilo, que legal que você está aqui também, Léo. Stellantis, talvez falando de Stellantis ninguém saiba, mas se eu falar as nossas marcas, Fiat, alguém conhece? Jeep, Peugeot, Citroën, né? Chrysler, Dodge, Ram, e assim vai. Então, só para vocês entenderem, hoje ela é a maior montadora do Brasil, maior montadora da América Latina. Dentre as coisas que eu tive a oportunidade de fazer, montar 3 centros de treinamento, fui eleito personalidade do ano em RH pela Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, fiz parte da comissão científica do Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento por 5 anos consecutivos, e a Universidade Corporativa, que hoje eu sou responsável, foi eleita a melhor universidade corporativa do mundo em 2019 pelo Conselho Global de Universidades Corporativas. Trabalhar com pessoas é onde eu me dou bem, onde eu me apaixonei, e aqui estamos. E por que a gente vai falar de cultura de CX? Tem tudo a ver. Desenvolver pessoas, cultura de CX, e o que vocês vão ver aqui está muito conectado a um projeto que eu tive a oportunidade de fazer. Bora lá. Vamos começar uma brincadeira? Pega o teu celular aí, abre a câmera, escaneia. Vocês vão responder para mim aqui, eu vou ver em tempo real a resposta de vocês. Eu quero saber o quanto que a organização de vocês tem esse foco em CX. A gente vai fazer umas perguntinhas básicas ali. E eu quero que vocês me ajudem com as respostas. Eu vou abrir aqui a minha, que eu vou para as respostas. Ok. Vai, ajuda aí. Entra aí. É rapidinho, é uma pergunta só. Sim, parcialmente, temos oportunidades. Aí eu quero ver as respostas na opinião de vocês, né? Então, na organização de vocês, vocês acreditam que vocês são uma organização focada no cliente? Ó, o sim, totalmente, a galera está 66%, 75%. Boa. Já deu uma mudada aqui. 56% parcialmente, o parcialmente está começando a ganhar. Já temos 11 respostas, 12. Vou aguardar mais um minutinho para a gente chegar aqui. Nós estamos em... Vou esperar dar umas 30 respostas aqui. Chegamos em 15. Vamos ver se a gente alavanca um pouquinho mais. Acho que não. A galera já deve ter respondido aqui. Bem, 60% das pessoas que estão aqui acreditam que a organização em que você está, ou a sua empresa, que seja, ela é parcialmente centrada no cliente. 60%. 40% acredita que sim, totalmente. Pô, legal. No final, a gente vai fazer uma comparação com este momento, que vocês responderam, com o que a gente vai ver durante esse bate-papo, e entender se realmente nós temos uma organização centrada no cliente. Beleza? Bem, vamos lá. Eu vou trabalhar com vocês, a gente vai ver 3 pilares que eu acredito. E por que eu acredito? Tá? Isso daqui foi um projeto que eu implementei dentro da organização onde eu estou.
em que nós alavancamos a experiência do cliente das últimas posições da pesquisa de satisfação para ser top 3. Né? Então, a gente tem aqui eu posso dizer que a gente testou na prática o que eu vou trazer para vocês. 3 pilares. O primeiro deles, cultura da organização. Basicamente, é como que a sua empresa se comporta, como que ela enxerga o cliente. Segundo, inteligência de dados. Né? Então, a gente tem um monte de informação, eu preciso organizar e usar isso de forma efetiva. E, por fim, governança. Eu posso ter cultura, eu posso ter informação, eu posso ter dados, mas se eu não tiver governança, um método de acompanhamento, de evolução, você não vai a lugar nenhum. Ok? Eu não sei se a igreja depois disponibiliza o material, mas da minha parte, depois pode disponibilizar esse material para quem está aqui, sem problema nenhum, tá? Não tem nenhuma restrição. Vamos falar um pouquinho sobre cultura da organização. E aí a gente, lembrem que no final a gente vai voltar para a pergunta que a gente acabou de responder, para a gente fazer um alinhamento para ver se a gente realmente está centrado no cliente. Aqui eu vou repetir várias vezes esse slide, porque eu quero que vocês guardem uma coisa na cabeça de vocês. Eu tinha preparado uma palestra de mais ou menos 8 horas, aí o D me falou que era de 1 hora só. Então eu tive que encurtar um pouquinho. Tá? Então, se faltar alguma coisa, o D é o responsável. E aí, já falando de cultura de cliente, isso é muito importante para mim. Se alguma coisa que vocês gostaram, que vocês acham que foi bacana, que a gente tem que reforçar depois, pode vir me falar, conversa comigo, traz, porque eu gosto de saber as coisas que foram bom e que eu posso literalmente manter. O que não foi bom, que vocês não gostaram, vocês chamam de e se resolvem com ele, tá tudo certo? Então é assim que a gente começa com a cultura de cliente, resolve problema com o outro, certo? Não, né? A gente sabe o velho ditado que quem engorda o gado é o olho do dono, é isso aí. Então, a gente tem que ser responsável pela cultura do cliente. Bem, primeiro, a gente só vai conseguir melhorar se você tiver um processo estabelecido, organizado, de forma que você consiga olhar para aquilo que está acontecendo e tomar decisões. Tudo bem que às vezes a gente olha, eu tenho uma empresa pequena, eu sou o único colaborador, eu cuido do meu negócio. A gente vai ter de tudo. Talvez o pequeno, o micro, o médio e o grande empresário aqui batendo papo. Processos funcionam para tudo. Né? Eu digo que a gente tem processo para ir no banheiro. Você vai tomar banho, você não pega a toalha? Né? O homem às vezes esquece, aí ele chama a mulher depois. Né? Mas, você vai tomar banho, você precisa se preparar. O maior exemplo que eu dou sobre processos é quando você vai no banheiro e você precisa do quê? Papel higiênico. E não tem. Você consegue terminar o teu projeto? Processo depende de análise, cultura e organização. Lá, toda vez que você for no banheiro que acabar o papel, você vai lembrar de mim agora. Depois, você precisa ter indicadores, você precisa ter um modelo de governança que olhe para dados, para informações, para que você possa tomar decisões. E, por fim, tudo isso precisa ser conhecido pelos seus colaboradores. Né? Uma das coisas que a gente costuma dizer, nossa, eu amo a minha empresa, eu amo o meu cliente. Legal, os seus colaboradores sabem disso? Não, eu falo para eles. Que bonito. Isso está onde aqui na sua empresa? Não, está no meu coração, está na minha mente. Falar, eu acho que a gente tem um problema aqui, mas a gente já vai chegar nisso um pouquinho adiante. Vamos lá. Vamos falar um pouco de CX? Vamos entrar um pouquinho nessa questão de cultura do cliente e entender um pouquinho de como isso tudo funciona? Esta frase, ela fala muito quando a gente começa a conversar sobre cultura. O que ele fala aqui? A cultura come no café da manhã a estratégia da organização. O que isso quer dizer na prática? Olha que interessante. Vocês me disseram que as empresas de vocês são empresas centradas no cliente, não é verdade? Que tem a cultura de atendimento, a cultura de cliente na veia. Alguns disseram que totalmente, outros disseram que parcialmente. Olha como funciona a cultura. Não sei se você, enquanto líder da sua organização, quando chega, cumprimenta todos. Não sei se quando chega, conhece todos. Não sei se quando chega, é gentil com todos. Vou dar um exemplo. Sabe uma pessoa que a gente não dá muita atenção e tem um nível de importância enorme dentro do processo de experiência do cliente? A tia do café. A tia do café. Quem tem tia do café aqui no trampo? Me ajuda. Tem aqui, tem, ok, tem tia do café ali, beleza. Temos tia do café, certo? A gente chama gentilmente tia do café, mas eu chamaria ela de Customer Experience
Manager, porque essa pessoa ela é responsável pela experiência do cliente. Primeira coisa que eu pergunto para vocês, como que você trata essa pessoa dentro da sua organização? Porque enquanto o cliente está aguardando para ser atendido, quem você acha que está lá sorrindo para essa pessoa? Quem você acha que está lá falando com esse cliente? Quem você acha que está lá conhecendo o teu cliente? E quem você acha que vai falar mal ou bem de você para esse cliente? Pode ficar tranquilo, a tia do café dá conta do recado. Para vocês entenderem um pouquinho só como é que funciona essa questão de cultura, porque cada peça importa. Se você fala que você tem uma empresa que é centrada no cliente, você não dá atenção aos mínimos detalhes de pessoas importantes no processo, como a pessoa que recebe e acolhe o teu cliente servindo um café, imagina como que é o resto da tua experiência. Vamos seguir aqui. Agora é a parte que vocês podem responder. Por onde começa uma cultura centrada no cliente na sua organização? Por onde começa? Essa é a parte que vocês podem me ajudar. Facilita se vocês responderem. Eu ainda não estou fazendo transmimento de pensação. Aonde começa a cultura do cliente na sua organização? Nos colaboradores? Aonde? No cadastro dos clientes. Aonde começa a cultura de cliente na sua organização? Vamos lá. Nos colaboradores, nos cadastros, quem acha que é em outro lugar? No contato, é lá que começa a cultura. Começa comigo. Começa com cada um de nós. Galera, não transfere para ninguém não. Cultura do cliente é sua responsabilidade. Dentro das organizações, nós falamos que nós precisamos desenvolver um comportamento que nós chamamos de pensar como dono do negócio. Todos os nossos colaboradores, todos aqueles que trabalham conosco, eles precisam pensar como dono do negócio. Isso começa em você. Não sei se você é o dono do negócio, talvez seja você. Talvez você seja um colaborador, mas se você, enquanto pessoa dentro da sua organização, não for a primeira pessoa a pensar em experiência do cliente, não é o outro que vai ser. Então, esse é um dos primeiros aspectos que a gente começa a trabalhar. E aí a gente começa a trabalhar muito o papel do líder, porque a gente começa a falar, bem, então, eu tenho um papel importante aqui dentro da experiência do cliente, porque eu lidero a experiência do cliente dentro da minha organização. E aí, eu sei que pode vir aquele que é o empreendedor, o microempreendedor, que é ele mesmo dentro da empresa. Né? É aquele que não dá nem para brigar e falar, hoje eu não vou trabalhar. Né? Chefe, hoje eu estou com dor de cabeça, estou gripado. Não dá. Porque se você é micro, você é só. Se você falar para você mesmo que você não vai trabalhar, no final você não recebe. É difícil, não é? Mas é um desafio. Só que olha que interessante, Rancharan, e já vai a dica de um livro muito bom, Pipeline da Liderança. Ele fala sobre os diferentes níveis de liderança, e o primeiro nível de liderança que ele tem, quem sabe ou imagina qual que é? Alguém sabe? Dica de leitura, muito bom. Rancharan, Pipeline da Liderança, líder de mim mesmo. Primeiro nível de liderança, você é líder de você. Você precisa se motivar, você precisa se engajar, você precisa encontrar os motivos pelo qual você vai sair da tua cama. Se você não encontrar isso, você nunca vai começar a trabalhar a cultura de cliente aonde quer que você esteja. Quem é que é casado? Ok. Tem maior cultura de cliente do que a vida de casado? Não tem. Se você não encontrar, né, os caminhos para deixar o teu cliente satisfeito, que é o teu marido ou a tua esposa, vai dar ruim. Ah, vai dar, fica sossegado. Né? Aí eu pergunto para você, que tipo de líder você é? E aí a gente começa a imaginar um pouco de como funciona isso dentro de uma organização. Para vocês terem uma ideia, a Stellantis, que é a empresa que eu trabalho, ela internamente são mais de 30 mil colaboradores, e a rede de concessionários, que é a área que eu atuo, são mais 30 mil no Brasil. E eu tenho mais 15 mil na América Latina. Então eu tenho que fazer a transformação de mindset de 45 mil pessoas. É fácil? Não é não. Se eu não tiver esse modelo implementado, eu não consigo fazer acontecer. E olha que interessante, a gente começa, dentro do processo de transformação, trabalhando a cabeça daqueles que são responsáveis por liderar. E aí vamos dar uma olhada aqui os tipos de líder que nós encontramos. Primeiro deles, o líder super-herói. O que seria um líder super-herói? Quem me ajuda? Resolve tudo, tem todo o poder, conhece tudo, né? É o super-homem, é o super-girl que nada destrói, exceto a criptonita. É o Batman que tem solução para tudo.
né? Então, tem vários tipos de líder dentro dessa organização. E aí você olha para o líder super-herói e fala, não vou nem pedir ajuda, imagina, vou falar com ele. Vai, né, com sopro, um raio do zóio, vai acabar comigo aqui. Mas é o tipo de perfil que a gente encontra muitas vezes dentro da organização. Segundo perfil, centro das atenções. Quem está rindo já encontrou esse cara dentro do trabalho. Né? Vou lá no almoxarifado pedir uma borracha. Não, fala comigo. É comigo, eu resolvo. Não fala com o almoxarifado. Estou mandando um e-mail para o cara porque ele me pediu. Não. Você manda para mim a informação, eu mando a informação para ele. Vocês estão rindo, mas vocês devem viver isso. Eu sei que isso acontece na vida de vocês. Bem, semana passada eu assisti uma palestra do Silvio Meira. Silvio Meira, para quem conhece, ele foi o primeiro brasileiro a trabalhar lá no Vale do Silício, ele criou o César, ele criou o Porto Digital, é um dos brasileiros mais inteligentes que eu conheço. Ele falou o seguinte, você quer ter uma organização rápido, ágil, que transforma? Descentralizada, com autonomia para os colaboradores. Esse tipo de líder está morto dentro de uma organização dessa. Se você identificar isso dentro da sua organização, você não é uma organização centrada no cliente. Você não tem velocidade, você não tem autonomia, você não consegue tomar decisões. E o cliente quer o quê com o problema dele? Que seja resolvido rápido ou demorado? Aí você põe um cara que tem que resolver o problema de 50 clientes, vai dar certo? O todo maioral que diminui todo mundo. Sabe aquele cara que chega assim e fala, não, isso daqui está ruim. Eu faria diferente. Eu faria de outro jeito. Né? Você sabe que foi um dos problemas que eu enfrentei na Jaguar Land Rover durante meu processo de desenvolvimento. Eu quase fui mandado embora, porque eu vou falar um pouquinho sobre a minha história, mas até um momento legal para falar até. Eu, mecânico de carro, era bom em resolver problema do quê? De carro. Carro é o quê? Uma máquina. Né? Você vai lá, fez o diagnóstico, fala, é o módulo, é o bico injetor, né? Troquei a bobina, tira uma peça, põe a outra e funciona. Resolve. Com pessoas é igual? Eu quis fazer a mesma coisa com pessoas. Eu quase fui mandado embora, gente. Primeira experiência de liderança. E aí hoje eu tenho um projeto que eu trabalho justamente as primeiras lideranças, porque a primeira liderança, normalmente, é o cara que performa bem. A empresa faz o seguinte, fala, qual que é o seu nome? Como? Givaldo. Fala, Givaldo é um excelente vendedor. O gerente de vendas saiu, o que a gente vai fazer com o Givaldo? Vai virar gerente de vendas. Nunca liderou pessoas, ele sabe lidar com, ele sabe vender. Aí o primeiro cara que chega para ele fala, meu filho está no hospital. Eu falei, vai vender. E a empresa quer ser centrada no cliente. Aí como é que você acha que esse vendedor vai chegar lá? Eu passei por isso. Eu fui abençoado com um cara que chama Ricardo Carreira. O cara sentou do meu lado e falou, vem cá que eu vou te mostrar como é que é liderar pessoas. Porque eu chegava para o meu time e falava, não é possível que você errou, eu faria certo. Aí ele falou para mim, se é para você fazer certo, vai lá e faz você, não a pessoa. Né? Aí a gente vai aprendendo um pouco nesta vida. Mas eu já fui esse cara. Eu confesso que eu passei aqui, tá? Eu pisei na lama. Né? E aqui é onde a gente tem que começar a trabalhar. Cultura de empresas centradas no cliente, tem líderes que engajam e atuam fazendo parte da solução. Não é ele a solução. Mas eu ajudo as pessoas a pensarem na solução. Eu dou ferramentas, eu dou subsídio, eu dou autonomia. Esse é o modelo de liderança que uma empresa centrada no cliente precisa. Próximo, vamos lá. Isso na prática, como funciona? Né? Eu estava comentando aqui um pouco da minha história, mas é muito interessante, porque a partir do momento que eu me vi desafiado, eu fui estudar. E aí eu fiz curso de PNL, fiz curso de liderança, curso de gestão de conflitos, fui investir nessa praia, e aí eu fui entender e entendi algumas coisas muito importantes no processo de desenvolvimento das pessoas. E aqui eu vou falar de coisas que talvez você olhe e fale, não, isso é óbvio. Mas aí eu te pergunto, você realmente pratica isso? Primeira coisa. Desculpa. Tá vendo? A gente põe tanto slide, depois a gente esquece os slides que a gente colocou, né? E aí, por que isso? Aí a gente vai tratar isso na prática, né? Então, vamos olhar como é que isso realmente acontece. Aí, olha que interessante aqui. Deixa eu só achar onde que está. É aqui. Não vai chegar o laser lá. Está bem fraquinho, né? Chegou.
Então, olha que interessante. A experiência do cliente, a experiência entregue a um cliente sempre será inesquecível, seja ela boa ou ruim. A cultura da sua empresa deve funcionar para que ela sempre seja positiva e memorável. Essa Cláudia Vale é uma pessoa muito legal também. Ela fala muito sobre cultura de CX, se vocês quiserem segui-la. E aqui eu trago uma consideração que é minha. Uma equipe engajada e motivada desenvolve um olhar para promover as melhores percepções aos clientes. Por que eu falei um pouco sobre a liderança? Porque se você, enquanto líder, consegue trazer para a experiência da sua empresa, para a experiência dos seus liderados, respeito, educação, você consegue evoluir. Patrick Lencioni tem um livro que é muito bacana, que ele fala, se não me engano, os 5 desafios das equipes de alta performance, se não me engano é esse o nome. E aí ele vai construindo como que você estabelece um processo de equipes de alta performance. Primeiro deles, e lá é fundamental, chama-se confiança. Se você estabelece um vínculo de confiança com a tua equipe, você vai construir equipes de alta performance. Olha que interessante, né? Nós, empresários, nós, empreendedores, nós, líderes, achamos que a vida dos nossos colaboradores que trabalham com a gente é maravilhosa. Eles são cara, trabalha comigo. Né? São liderados pelo Rogério Machado. Não é possível que você está triste. Você tem que estar sorrindo todo dia. Olha que legal. Né? Você está trabalhando com... Ô, Léo, você tem que falar que sim, você não pode falar que não. Né? Por favor. Agora não mais, né? Mas, o Léo, tem a felicidade de ter o Léo com a gente aqui. O Léo teve com a gente 2 anos. Então, o Léo, posso falar que ele foi meu pupilo. Ele foi estagiário da nossa área há 2 anos. Hoje ele está empreendendo, um cara fora da curva. Muito carinho e respeito por ele. E claro, toda a família junto aqui também, né? Mas olha que interessante, né? O Léo não podia reclamar. Não, estou trabalhando com o Rogério. Tinha dia que eu chegava super feliz, não chegava, Léo? Era da hora ficar do meu lado, não era? Mas na realidade, gente, no nosso dia a dia, tem dia que eu acordo da pá virada. Você não vai chegar todo dia sorrindo. Não, todo dia você não está feliz. Então a gente olha assim, o colaborador, ele acorda triste, ele está com o cachorro doente, ele bate o dedinho na quina da cama, a mãe brigou, o leite estava frio, cara, acontece tudo. E a gente acha que o cara tem que chegar lá feliz e sorridente a todo tempo. Na realidade, o processo de transformação ele é diário, ele é constante. Então, todos os dias eu preciso encontrar um motivo pelo qual o meu colaborador, ou eu mesmo, vou chegar sorrindo na minha empresa. Pode ser até os boletos, tá? Boleto também serve, também não tem... Falar, vocês acham que eu sou feliz todo dia? Eu falo, não, os boletos me lembram que eu tenho que ser. Né? Não, isso acontece. Pode ser a sua motivação, mas qual é a sua motivação? Qual é a motivação do seu time? Mas aí tem algumas coisas importantes que a gente pode fazer juntos. E eu vou trazer algumas referências aqui. Primeiro, olha que absurdo que eu estou falando. Reserve um tempo para conhecer a história do seu time. O Léo, quantas vezes eu sentei com ele? Quem era o pai, quem era a mãe, por que ele estava fazendo, por que ele estava trabalhando, qual era o objetivo dele. Quantas vezes, Léo? Terapia no carro, né? A gente pegava carona e ia junto fazendo terapia um com o outro, né? Porque o Léo também escutava. Você acha que eu só vou falar? Vai escutar também, não? Mas olha que legal. Eu reservo um tempo, e aí eu vou falar sobre o meu exemplo, e isso faz parte justamente da formação que eu fiz em PNL, gestão de conflitos, liderança. Eu reservo um tempo exclusivo para cada um dos que eu lidero. Por quê? Cara, você precisa saber da história dele. E isso vai fazer sentido ali na frente, porque lá na frente eu vou falar algumas coisas legais que você pode fazer e praticar no processo de transformação de experiência do cliente através da sua equipe. Por um exemplo, o Léo sabia quando ele tinha prova. Eu sabia quando ele tinha alguma atividade importante. Falou, Léo, vai lá, você precisa estudar. Léo, vai lá, você precisa fazer tal coisa. Eu sei, da minha equipe, quando um pai está internado, eu pergunto como é que ele está. Eu sei quem é casado, eu sei quem tem filho. Eu sei quem está preocupado porque tem algum problema na família. Eu não digo que você tem que ser o terapeuta da galera, mas você tem que ter uma palavra mágica chamada empatia. Então, reconheça a pessoa, conheça a história dela. Aí eu vou perguntar, você líder, você empreendedor, né? Claro que se você trabalhar sozinho, você pode se autoconhecer, ficar no espelho e vai contando a sua história para você mesmo, né? Mas não, brincadeira. Cara, que você que é empreendedor, você é líder. Quanto tempo,
vamos pegar assim, você bacana. Nos últimos 30 dias, você reservou para conhecer verdadeiramente as pessoas que trabalham com você. 30 dias. Só pensa. Que você sentou, chamou a pessoa, falou, ó, esquece, não, deixa, desmarca a reunião. Desmarca, senta aqui comigo, vamos tomar um café. Vamos falar, como é que tá? Como é que tá a esposa? Como é que tá o filho? Está na faculdade? Está difícil de pagar? O que você está fazendo? Qual que é o seu planejamento? Você sabe disso realmente sobre o seu time? Você conhece isso sobre os seus colaboradores? E você quer que ele atenda ao cliente com a mesma empolgação, amor e paixão que você tem? É isso? Primeira pergunta que eu faço. Segunda, incentive o time a ter um tempo para eles. Cara, é muito louco isso, né? A gente está vivendo home office. Sabe uma coisa que eu faço com o meu time? Todos eles têm uma agenda bloqueada das 8 às 9, do meio-dia a 1h30 e das 5h30 às 7. Bloqueada comigo. Sabe para quê? Para que eu bloqueei a agenda deles? Para nada, para eles terem tempo para eles. Porque nessa vida louca do home office, a galera coloca tanta reunião que tem dia que eu vou com o computador no banheiro, de tanta dor na bexiga que eu tenho. Aí eu comecei a trabalhar isso dentro com o meu time. Falei, galera, vamos começar a administrar isso. Deu estalo. Mas aí eu quero que você leve para a sua realidade. De repente, você já perguntou quantos levam os filhos na escola? Quantos pegam o metrô? Quantos pegam o transporte público? De repente você não pode incentivar ele, que ele fala, faz o seguinte, ó, hoje, faz o seguinte, sexta-feira, chega às 9, leva o teu filho na escola. Leva o teu filho na escola. Tem esse tempo com ele, não, faz o seguinte, ó, hoje, 4 horas, pode ir embora, vai pegar o teu filho na escola. Quem aqui já pegou o filho na escola? Sabe a experiência que é pro filho? Eu pego as minhas filhas na escola, a Sara, que é a mais velha, ela me abraça e fala, pai, que legal que foi você que veio me pegar. Eu estou vivendo isso agora, eu nunca vivi isso. E olha, essa experiência para mim está sendo muito bacana. Imagina agora o teu colaborador, que vai lá, acorda às 5 horas da manhã, prepara o lanche do filho, coloca ele na perua, só vai ver ele 7 horas da noite. Dá uma tarde para ele ter experiência com o filho. Isso é cultura de experiência do cliente. É você olhar para o teu colaborador e ver que ele é uma pessoa importante, que ele precisa de atenção. Permita eles fazerem, deixa ele errar. Sabe, olha que legal. O Léo vai saber... tá vendo? O Léo tá legal aqui, que o Léo vai virar um monte de exemplo. Léo, depois nunca mais volta, né? Mas tá bom. O Léo, estagiário, montou um projeto. Falou, Léo, seguinte, monta um projeto. Nem lembro qual era o projeto, mas monta um projeto XPTO. O Léo montou o projeto. Beleza, Léo. Ficou ótimo. Ó, muda aqui, vamos aqui e tal. Montou, implementou, fez o negócio rodar, estagiário. Léo, perfeito. Agora é o seguinte, agendei amanhã com o Tai, que era o nosso diretor, você vai apresentar para ele o teu projeto. Ele, o quê? Você vai apresentar o projeto para o Tai. Não. Ele ensaiou com... Eu sei da história. Ele ensaiou com 15 pessoas no escritório. Ele pegou 15 pessoas, reuniu na sala e falou, gente, vocês vão escutar minha apresentação, pelo amor de Deus, porque eu vou apresentar amanhã para o Tai. Mas olha que legal. Ele foi desafiado. Ele tinha oportunidade de errar, mas ele também tinha oportunidade de brilhar dentro de um projeto que talvez para ele era algo simples, mas que fez ele apresentar para o nosso diretor. Permita ele fazer. E o Léo foi, brilhou, apresentou e foi super legal. Tudo bem que foi para mim, que foi legal. Para ele, eu sei que ele ficou uns 3 dias sem dormir, né? Mas ok. Mas olha que interessante. Façam isso com a equipe de vocês. Sabe uma das coisas que nós erramos muitas vezes dentro das nossas organizações? Nós damos um desafio enorme e muitas vezes extremamente legal para as pessoas que trabalham conosco. Na hora que o resultado vem, quem é que brilha? Eu. Não é a pessoa que fez. Isso é uma premissa de tudo aquilo que eu faço dentro da organização, que é quem faz, apresenta. Rogério, mas eu vou apresentar para o diretor? Eu falei, vai. E se eu gaguejar? Você gaguejou. E se eu errar? Você errou. Mas eu vou estar lá com você. Mas, fica tranquilo, você vai brilhar.
Pensem dentro, será que realmente você, dentro da sua organização, está tendo uma cultura de CX? Reconheça seus erros. Aqui dói. Né? Aqui dói. E aqui eu tenho vários exemplos de, né, eu sei o que eu estou falando. Aí depois você vai olhar assim e falei, sabia não, deu ruim. Teve uma vez, e essa talvez seja um dos exemplos mais clássicos que eu tenho para trazer para vocês. Trabalhando na concessionária da Volvo, aí eu coloquei lá um carro para alinhar, e o carro não dava alinhamento, o carro não dava alinhamento, o carro não dava alinhamento. E aí o Geraldinho, semi-analfabeto, alinhador. Rogério, o carro não está dando alinhamento. Você que não sabe alinhar. Isso falando com ele com umas 5 pessoas em volta, porque ele veio falar comigo, falando, você que não sabe alinhar. Rogério, não está dando alinhamento. Falei, cara, a suspensão inteira do carro é nova, você que não está sabendo fazer. Depois fui lá olhar o que aconteceu, me deram o amortecedor errado, a haste era mais curta, a roda não subia, a roda ficava inclinada, o carro não dava alinhamento, porque o amortecedor instalado estava errado, não era o amortecedor correto do carro. O Geraldinho tinha falado a verdade, o carro não dá alinhamento. E eu, na frente de todo mundo, falei que quem não sabia alinhar era ele. O que eu fiz? Geraldinho, volta aqui. Fulano, Beltrano, Ciclano, Joaquim, Huguinho, Luizinho, chega aí. Geraldo, eu errei. Você tinha razão. O carro não está dando alinhamento, porque tem uma peça que está errada. Você tem razão e eu estava errado. Eu quero que você me perdoe. Fiz, e várias outras vezes já aconteceu. Cara, agora pergunta quando eu chegava para o Geraldinho, 6 horas da tarde, sexta-feira, alinhando o último carro, ele precisava ir embora, chegava mais um cliente. Geraldinho, chegou mais um cliente. Você consegue? Falou, Rogério, põe aí. Agora. Ele precisava fazer? Mas ele foi reconhecido quando ele precisava. Permita acertar, permita errar e reconheça os seus erros. Agora tem um outro aspecto que é interessante, e é interessante porque eu pensei nesse exemplo justamente de uma pessoa que está aqui hoje também, que aí me perdoa que eu vou trazer também o exemplo de uma conversa que nós tivemos, mas é legal porque é bacana a gente construir isso juntos, e ver que o que eu vou falar são exemplos reais da vida real, né, a vida como ela é. Conversando com um jovem empresário, que está construindo uma carreira de sucesso, e a sua empresa cresceu de forma muito bacana no meio da pandemia. E ele me chamou, né, falou, Rogério, vem cá, vamos conversar. Seguinte, minha empresa está crescendo, está dando certo, estou contratando pessoas, só que eu estou percebendo uma coisa. Aquela chama que eu tenho, aquela paixão, meu jeito de fazer, está começando a ficar distante das pessoas. Nossa, que legal. Aonde que está essa chama, essa paixão? Está aqui. E aonde mais? E está aqui. Falei, tá, e na empresa está aonde? Aonde que o teu colaborador sabe disso tudo que você está me falando? Não estava. E esse é um processo de construção, de visão, CX. E olha que interessante, aí eu vou falar para vocês como a gente pode começar isso, mas um ponto fundamental que eu quero que vocês entendam, que para iniciar um processo de CX, governança de satisfação do cliente, né, a gente vai precisar... ok. Aqui... não, tá, é uma outra parte que tem um outro movimento. Tá vendo? Falando, a gente vai enfiando um monte de slide para a gente esquece. Primeiro, propósito. Você lembra que antigamente a gente falava do que das empresas? Missão, que mais? Visão e valores. O que se fala hoje? Contextualizando. Quem sabe? O primeiro já está lá. Ó. Não é mais missão. O que é agora? Qual que é o segundo? Não mudou. Valores. E o terceiro? Como? Desculpa. Alguém falou aqui. Quem? Comportamento. Muito bem. Contextualizando. Agora não é mais missão, visão e valores. Agora é propósito, valores e comportamento. Tá? Então a gente precisa dar uma atualizada aí. Não sei como é que está a empresa de vocês, mas, primeiro, propósito. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Né? Qual que é o propósito da sua empresa? O propósito da minha empresa é mudar a forma como o cliente... como os donos de cachorrinho, vou pegar alguns exemplos aqui, talvez para fazer sentido, como os donos de cachorrinho têm o seu pet cheiroso.
Esse é o meu, né? Então, o meu propósito enquanto empresa é que todo dono de pet tenha um cachorro cheiroso. É um propósito. É como você quer ser conhecido, é como o cliente vai te procurar. Eu quero ter um pet cheiroso. O que eu faço? Eu vou procurar o Rogério, porque o Rogério tem lá, o propósito da empresa dele é essa. Beleza, então esse é o meu propósito. Depois você vai, e aí quais são os nossos valores? Então, valor, normalmente é verbo, né? Então, o que é o valor? Né? Ser centrado no cliente, ser atencioso ao cachorro, ter o melhor perfume. Isso são seus valores. É aquilo que você não abre mão dentro da sua organização. Aqui todo cliente é tratado com aperto de mão. Aqui o café é quente. São coisas que, para quem está lá dentro, ele se identifica. E isso faz muito sentido também para o colaborador. E aí a gente vai lá para os comportamentos, né? Então, assim, eu falo que eu sou uma empresa, que eu quero que todo cachorrinho saia daqui cheiroso. Qual que é o meu comportamento? Qual que é o comportamento esperado? Nenhum cachorro pode sair daqui sem estar cheiroso. Todo colaborador aqui tem autonomia para passar perfume no cachorro. Então, é comportamento, é como que eu espero que o meu time, como que eu espero que as pessoas da minha empresa se comportem frente ao meu cliente. E você pode elencar. Então, o que você vai fazer? Para cada valor que você coloca quais são os comportamentos que você espera que o seu colaborador tenha. Vou fazer a pergunta e a gente vai responder no final de novo. As empresas de vocês são realmente centradas no cliente? A gente vai se falar de novo no final, hein? Vamos seguir. E aí, como que eu compartilho os valores? Como é que eu compartilho o meu propósito? Como é que eu compartilho os meus propósitos? Como que a gente faz isso? Tá frio aí? Tá, né? Eu também tô com a mão gelada aqui. E eu careca. Sabe como é que é careca, né, gente? Não, vocês não sabem, só eu. Mas, cara, assim, parece moto. Quem anda de moto sabe. Sabe quando a gota cai aqui assim, ó? E vai escorrendo? Careca é a mesma coisa. Tá tudo gelado aqui e gela as costas inteiras. É assim que funciona a cabeça do careca. Bem, como é que eu vou compartilhar isso? E aí eu vou retomar um exemplo que foi interessante, que foi na conversa com esse jovem empresário, que eu falei para ele, falei, tá, mas olha que legal, aonde que está toda essa informação que você está me dizendo? Onde que isso está guardado? Cara, está comigo, está aqui no meu coração, está na minha cabeça, foi quando eu idealizei essa empresa, quando eu montei isso tudo, tal, pá. Pô, legal. Só que basta estar dentro do seu coração? Não. A gente tem aquele ditado, né, que engorda o gado é o zóio do dono. Mas o dono consegue olhar para todo o gado a todo tempo? Não consegue. Bem, o que a gente pode fazer? Vou dar um caminho aqui simples, mas é um caminho. Primeiro, olha que absurdo, escreva. Gente, a gente muitas vezes tem um monte de ideia na cabeça e no coração e a gente não coloca no papel, registra. Abre um PowerPoint lá, abre um Word, abre o caderno e escreve. Coloca lá, propósito, escreve, rabisca, faz isso de verdade. Né? Valores, comportamentos, escreve isso. Depois que você escreve, o que você tem que fazer depois de escrever? O que vocês acham? Como? Divulga, compartilha. Né? Então, escrevi, fala agora, faz todo mundo conhecer. Mostra para o amigo, mostra para o vizinho, mostra para o colaborador, põe na parede da cozinha, na tampa da privada, põe tudo quanto é lugar, cara. A hora que o cara entrar no banheiro, ele vai lembrar de tudo isso. Sabe assim? Põe tudo quanto é lugar que você puder. Coloca, divulga. Sabe assim, cansa a pessoa mesmo de olhar, põe lá. Depois explica. E não manda ninguém explicar, não. Aí tem um ponto fundamental. Quem é que explica isso tudo para todos? Você. É o dono das ideias, é o dono dos valores. Só que é que nem eu falei, ele não consegue ser o único para fazer isso. É o que ele vai ter que fazer? Ter promotores. Quem pode ser seu promotor? Quem que você escolheria para ser o seu promotor? O cara mais legal ou o cara mais chato? Eu sei que vocês pensaram o cara mais legal, tenho certeza disso. É o mais chato. Gente, se você convencer o mais chato disso tudo, o resto vai atrás. Fica tranquilo. Gestão de mudança, gente. Gestão de mudanças. Eu fiz uma certificação internacional em gestão de mudanças. Uma bala para aprender que para você começar o processo de mudança é pelo cara mais chato.
Eu começava pelo cara mais legal. Cara, você é legal, vem comigo aqui. Vamos lá. Aí o cara mais chato virava, o que ele fala? Não vai dar não. Né? Bem, qualquer semelhança com a vida real é mera coincidência. Bem, e depois, celebre todos os dias. Olha que legal, vou dar um exemplo. Você não falou lá no teu comportamento, por um exemplo, né? Que não pode sair nenhum cachorrinho sem estar perfumado? Isso é um comportamento. Todo colaborador tem autonomia para perfumar um cachorro. Não está lá nos teus comportamentos? Cara, um cachorro estava saindo sem perfume. A tua faxineira viu, ela correu e passou perfume. O que você tem que fazer? Celebrar. Chama todo mundo, fala, vem cá, eu vou dar um nome, por favor, gente, não é? Falou, a Josefina, não, a Maria, vem cá, ela pegou aqui, estava indo embora. Ela é responsável por limpar os banheiros, ela é responsável por limpar a copa, ela viu. E ela passou o perfume. Gente, parabéns. E tem outra. Só parabéns também, né? Vai ganhar 2 cestas básicas esse mês. Estou zoando não, gente. Pensa na cabeça dessa pessoa. O valor que isso gerou para ela. O valor que gerou para os demais. Isso é organização CX. Isso é uma organização focada e centrada no cliente. Vamos lá para o segundo. Alguém está contando o tempo? Porque eu me empolgo. Falta quanto? 15? Ixi, Deus, vou ter que correr aqui. Inteligência de dados, vamos lá, segunda parte. Não, brincadeira, a parte mais demorada era a parte da cultura, porque na boa, se cultura rodar, o resto vai. A primeira parte era uma parte muito importante para a gente trabalhar, porque o restante aqui é mais técnico, né? Então, inteligência de dados. Vou reforçar aquele slide que eu falei que ele ia voltar algumas vezes. Você só melhora aquilo que você tem processos, você tem padrões, você tem governança, certo? Depois, você tem indicadores, modelo de análise que permite você aferir resultado, verificar se melhorou, você saiu do ponto A, chegou no ponto B, deu certo, funcionou? E, por fim, se é conhecimento de todos os colaboradores, certo? Não se esqueçam, para fazer isso rodar, esses 3 pontos precisam estar mapeados. Bem, vamos lá. Essa é clássica. De que filme que... Não, já deve ter vindo uns 30 palestrantes aqui e falou essa frase. Aí vocês não podem me decepcionar. De que filme que é essa frase? Alice no País das Maravilhas, gente. Essa daqui é a cena clássica. Assim, a Alice chega lá, 2 caminhos na frente dela, o gatinho na árvore, ela pergunta para ele, aonde esses caminhos levam? Aí ele pergunta para Alice, aonde você quer ir? O que ela responde? Eu não sei. Aí o que ele fala? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, em primeiro lugar, aonde você quer chegar? Se você está falando de experiência do cliente, falar, eu quero ser quero ser o melhor pet shop do meu bairro, quero ser a melhor cafeteria do quarteirão, quero ser, não sei, aonde você quer chegar? O que você espera que o teu cliente fale de você? Se você não souber o que você espera que o cliente fale de você, não adianta nem começar isso daqui. Então, a primeira pergunta é, o que você quer ser? Como você quer ser conhecido? Por que o teu cliente vai até você? Bem, e aí tem uma pergunta que é muito difícil de ser respondida, que é, como que eu sei o que os clientes dizem, pensam ou compartilham sobre vocês, ou sobre mim? Como é que eu vou conseguir saber isso? Alguém tem alguma ideia? Como é que eu vou conseguir? Como? Indicação? O que mais você falou? Pesquisa de satisfação. O que mais? NPS, boa. É uma metodologia de pesquisa de satisfação, boa. Olha como é absurdo, é difícil essa resposta. Como é que eu vou saber? Pergunta a eles, uai. Cara, essa é uma das coisas que é mais engraçada. Como é que eu vou saber o que o cliente está pensando, o que ele acha? Você perguntou para ele? Eu falei, não, dá. Gente, não estou zoando não, tá? Já converso com muitas pessoas que têm suas organizações, que acham que talvez pelo tamanho da organização, pelo tipo de negócio, não vou perguntar para o cliente o que ele acha de mim. Mas por que não? Se a gente quer ser uma organização centrada no cliente, ele é a pessoa mais importante desse processo, eu preciso saber o que ele acha.
Preciso saber o que ele pensa, né? E aí, por onde começar? E aí eu tenho um alinhamento conceitual aqui importante, tá? Gente, dentro deste processo, você não precisa contratar, você não precisa, mas você precisa eleger, dentro da sua organização, um gestor de CRM. Falar em governança, falar em experiência, análise de dados, sem ter um gestor de CRM olhando para isso, não rola não. CRM vem do inglês, que é Customer Relationship Management, ou gerenciamento de relacionamento com o cliente, tá? E aqui tem que vender meu peixe, vender a minha praia, que é educação corporativa, invista no treinamento desta pessoa, tá? Não precisa contratar. De repente você pega uma pessoa lá que trabalha bem com relatórios, com dados, tem uma boa visão de organização, dá um treinamento para ela. Põe ela no Sebrae, põe ela numa organização que dá esse tipo de treinamento e forma ela em gestor de CRM. Você vai precisar de uma pessoa dessa. É uma pessoa que ela vai olhar para o indicador, vai discutir com as pessoas, vai organizar plano de ação e vai garantir que as coisas vão estar acontecendo. Sem essa pessoa, você vai ter uma dificuldade muito grande de implementar as transformações focadas na experiência do cliente. Tá? Pode ser você, pode ser qualquer pessoa da tua equipe, mas tenha... E olhe, eu faço questão de usar o nome gestor de CRM, não é gerente, não é cargo, é a pessoa que faz gestão. Tá? Isso é um ponto importante. Bem, vamos seguir. Seguir que só falta 50 slides, é rápido. Primeiro, pesquisa NPS, a nossa colega falou, e aí tem várias metodologias, top to box, NPS, você pode perguntar lá, índice de satisfação de sim, não, tem tudo que você possa imaginar. Aí, gente, se você olha para isso tudo e fala, mas como é que eu vou fazer isso? Né? Posso dar uma dica? Para começar, quem aqui tem WhatsApp? Todo mundo tem, certo? Manda um WhatsApp para o cliente. E aí, gostou? Começa por aí. Quer evoluir um pouquinho? Faz um Forms. Manda o link para ele e começa a registrar e compilar dado. Quer evoluir um pouquinho mais? Coloca lá, fala, você pode comentar como é que foi a sua experiência? E começa a ler. Gente, começa aí. Pergunta para ele através do WhatsApp, pergunta a ele através de um Forms, pergunta a ele através de uma plataforma. E aí a plataforma eu vou vender meu outro amigo, o Léo, aqui também. Ó, o Léo, tá vendo? Ó? Conhece o Léo aqui? Ó? O Léo está fazendo faculdade e ele agora está trabalhando em algoritmo, em construção de site, em data, em BI. Se você não sabe o que é isso, você está perdido no século que nós estamos vivendo. Você precisa de um especialista de dados, ou com você, ou te apoiando. Uma pessoa que vai olhar os algoritmos, vai olhar o que o cliente pensa, o caminho que ele percorre para chegar até a tua empresa. Seja no bairro, seja no mundo. Você precisa desse cara. É uma forma de começar. O WhatsApp é um caminho. Aí eu pergunto, você já tem o site, né? Já tem o site da empresa. Você já tem o Instagram. Já tem o Facebook. Tá. E aí você analisa todos os algoritmos por detrás. Você faz ações de engajamento. Você tem ferramentas de aquecimento de lead. Provocações para saber se nós realmente estamos centrados no cliente. Se você não sabe o caminho que o cliente leva para chegar até você, você nunca será uma empresa centrada no cliente. Beleza? Olha lá, passo 2. CRM focado em dados e verbalizações. Aí lembra que eu falei? Então assim, ó, começa lá no WhatsApp, fala, você gostou? Sim, não. Aí começa a tabular. Fala, bem, dos 100 clientes que vieram aqui, 50 gostaram, 50 não. O meu índice de satisfação está em 50%. Começa assim. Mas mais importante do que isso, o que seria? Eu vou falar da minha parte. Os índices de satisfação, para mim, eles nos dão norte. Mas sabe uma coisa que eu gosto de fazer? Muito. Ler as verbalizações. O que o cliente escreveu do atendimento. Ali o cliente deixa a assinatura dele do que ele espera quando ele está te visitando, quando ele está falando com você. Então coloca lá um campo para ele escrever o que ele pensa, o que ele acha, e leia. Leia. E a partir daquilo que você lê, pensa o que você faria se você estivesse no lugar daquele cliente. Só não vai pensar que você ia procurar outro, né? Porque aí, né, você empresário, vai falar, eu procuraria outro se eu fosse esse cliente. Se você chegar a essa conclusão, temos um problema muito sério lá onde você está trabalhando. E por fim, faça comparativo com outros.
Cara, assim, por mais pequeno que você possa ser, ou o seu business é um negócio familiar, eu não sei como é que é a tua realidade, mas você precisa se comparar com outros. Se você não tiver uma referência, talvez, de onde você está, onde você quer chegar, e um ponto para você saber como você constrói isso, é olhar para um bom exemplo. Olha, de repente, para um bom exemplo. Quem pode ser exemplo? Pode ser a melhor barbearia do bairro, pode ser a melhor quitanda do bairro, pode ser... Cara, olha, e aí, de repente, busca exemplos em todos os lugares que você está. Vou dar um exemplo para vocês. Fui no Shopping Moca comer no McDonald's. Padrão McDonald's é igual em todo lugar? Mais ou menos. Né? Mais ou menos. Já comi batata murcha, bem. Mas olha que interessante. Naquele dia, eu fui atendido por uma jovem que tinha o quê? Síndrome de Down. Pensa num atendimento fora da curva, atencioso, gentil, educado, preocupado. Foi o dela. Aquilo para mim era um exemplo de CX. Aquilo eu peguei para mim que poderia ser algo a ser mudado. Aí o que eu fiz? Ainda bati uma foto dela. Eu conheço o pessoal da Universidade do Hambúrguer, que é a Universidade Corporativa do McDonald's, e mandei para a reitora da universidade. Falei, Jô, está aqui, parabéns. Reconheci o trabalho dela e depois eu sei que o pessoal foi lá dar os parabéns para ela. Cara, foi um exemplo fora da curva. E você pode encontrar outros dentro da sua história, dentro do seu dia. Sabe aquela pessoa que se levantou? Que ela foi gentil com você? Pô, esse é um exemplo de CX. Usa isso, se compare e fala, esse é o tipo de exemplo que eu quero. Sabe o caixa do mercado? Que foi fantástico no atendimento, na agilidade. Tá vendo esse caixa aqui, esse exemplo que nós queremos dentro da nossa organização. Não precisa ser do mesmo segmento, mas olha a atividade e busca um exemplo. Traga, aprenda, evolua. E vamos para o último, governança, modelos de acompanhamento e gestão com foco na melhoria. Só reforçando, e aqui eu fiz questão de colocar várias vezes, porque esse ponto é importante, galera. Primeiro, a gente só vai melhorar se a gente for organizado e gerido por processos, ter padrões que a gente consiga olhar e melhorar. Segundo, indicadores, que a gente consiga olhar o dado, a informação e verificar se a gente melhorou ou não. E, por fim, isso tem que ser conhecimento de todos os colaboradores. Vou bater muito nessa tecla, porque eu sei que é um ponto que a gente erra, e erra fácil. Não coloco processo, não coloco padrão, não uso nenhum indicador para saber se está melhor ou não. E, por fim, isso está dentro da minha cabeça ou está dentro do meu coração. Vamos lá, para a gente terminar. Governança o quê? Quando? Como? Bem, governança corporativa, na realidade, eu vou até ler o que está escrito aqui, o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo o relacionamento entre sócios, conselhos de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle, e demais partes interessadas. Se tudo isso daqui talvez não fez sentido para você enquanto organização, no mínimo que você seja uma parte interessada. Mas é assim que funciona uma cultura organizacional. É como as partes se relacionam e como isso faz com que a empresa ande, caminhe e tenha o seu modelo de gestão. Bem, vamos lá. Como que eu começo um modelo de governança corporativa? Vou dar 5 passos básicos para que isso comece a acontecer. Primeiro, olha lá, organizar em grupos de trabalho. Vou dar um exemplo. A gente não quer melhorar o índice de cachorrinhos que saem cheirosos da nossa organização, do nosso pet shop? Então 100% tem que sair. O que a gente faz? Cria um grupo de trabalho que vai olhar isso. Pega 2, 3 pessoas que podem falar, faz o seguinte, todo cachorrinho, vocês verificam se ele está cheiroso. Qual que é a ferramenta de trabalho dele? O nariz, não é? Mas vai lá, saiu. Né? Então aí você marca, saiu 100, quantos saíram cheirosos? Saiu 80, mas 20 não saiu? Então, mas você já criou um grupo de trabalho, que é aquelas pessoas que vão olhar se todos os cachorrinhos estão saindo. E aqui, olha que legal, quando a gente fala sobre squad, já é um modelo de governança bem atual. A gente está falando sobre métodos ágeis, não vou entrar nesse mérito. Mas, o que é legal de squad? Você pode pegar pessoas especialistas de área diferente para trabalhar junto numa solução. Você cria grupos de trabalho que são interconectados e conhecem diferentes áreas da empresa. Isso é super legal na hora que você vai construir a solução. Depois, coloque os objetivos. Lembra que eu falei, fui lá, senti o cheiro do cachorrinho. Então, tem a ferramenta e tem o dado, que é a quantidade de cachorrinhos que saiu. Aí eu descobri que 20 não saiu. O que eu faço? Coloco um objetivo. Falo, não,
100% tem que sair, 99% tem que sair. Eu falei, então tem cachorrinho que não está saindo. Eu sei o objetivo. Depois, crie ações de colaboração para melhorar. Faz essa galera trabalhar junto e encontrar um motivo. Falou, sabe por que ele tem cachorrinho que sai sem perfumar? Porque quando a lavagem está sobrecarregada, o pessoal seca e já solta o cachorro. Não volta lá para o tratador. Você encontrou uma falha, você corrige, você melhora. Estou dando um exemplo, mas isso pode ser aplicado a diversos. E aí tem um negócio que é super importante, ritos de verificação e melhoria. Você que é o dono, você que é o cara responsável pela experiência do cliente, senta com esse time de forma regular para eles mostrarem o que eles estão fazendo. Então chama a galera, fala, gente, senta aqui, me mostra o trabalho de vocês, como é que está indo, o que está acontecendo. Crie ritos. Uma vez por mês, uma vez por semana, todo dia. Mas coloque formas de verificar e que eles tenham contato com você. E lembra que eu falei lá no começo? Quem é que vai vir mostrar para você? Quem é a pessoa que vai sentar e mostrar para você o que está acontecendo? Isso, gente. Quem mais? Quem fez? Lembra que a gente falou lá no começo? O responsável. A pessoa que criou a solução, que pensou na solução. E, por fim, celebrem as conquistas mais do que as derrotas. A gente tem um hábito, de, deu errado, aí sai todo mundo chorando, faz aquele furduê, chama todo mundo para falar, olha, quebrou, né? Mas chama todo mundo para comemorar que dá certo. É bem mais legal. E onde essa jornada nos levará, já estou caminhando aqui para o nosso final, e aí a gente vai passar por 2 reflexões, e esse slide eu coloco ele por quê? É interessante que nós precisamos pensar dentro do processo de transformação das nossas organizações de 2 formas. Tá, primeiro aspecto, galera, vai ter o tiro de 100 metros. Tem coisas que você vai fazer hoje para resolver amanhã. É o tiro de 100 metros. Tem coisas que são rápidas, que você colocou, já mudou, já transformou, e você vai ter também aqueles que são uma estrada longa. Você vai precisar contratar, você vai precisar pintar, você vai precisar mudar. Você precisa ter os 2. Quando você olhar para o teu processo de transformação, olha aquilo que é imediato, que é curtíssimo prazo, e dá o tiro de 100 metros. E é importante, quando você der o tiro de 100 metros, você concluiu, celebra. Agradece, valoriza. E vai ter do outro lado, a maratona, os nossos vários quilômetros correndo para entregar o resultado. Bem, baseado no que a gente viu, vamos voltar agora para a nossa pesquisa? Vamos lá, celular aí, respondam, e aí vai aparecer uma segunda pergunta para vocês, que é que aspecto vocês entendem que você percebeu a oportunidade de melhorar dentro da sua organização. Vamos ver aqui. Estou vendo as respostas. Um já respondeu. Temos oportunidade, não tinha nem aparecido na outra, hein? Já temos oportunidade, parcialmente está ganhando. Empatou, sim, totalmente não apareceu ainda. Gente, eu não quero que ninguém saia depressivo daqui também, tá? É só para a gente trabalhar e aprimorar, esse é o objetivo. 66% no parcialmente, as respostas estão chegando. E a oportunidade maior aqui está na cultura. A galera está falando aqui cultura como maior oportunidade. Apareceu um sim totalmente, que legal. Fico feliz que tem empresas aqui que têm a visão do sim totalmente, 11%. 11% aqui, acho que foi 1 ou 2 pessoas que responderam sim. Não, foi mais, foram 2 pessoas. Bem, as respostas estão chegando aqui, mas vou dar o resumo para vocês. Aproximadamente 68% parcialmente, 21% temos muitas oportunidades e 12% aproximadamente sim totalmente. É legal que a gente ainda tem organizações aqui que têm a visão focada no cliente. E a oportunidade na visão de todos está, e eu tinha certeza disso, não precisaria nem da pesquisa, que é cultura organizacional. É como a empresa trata os colaboradores e como nós mostramos cultura do cliente como algo que é vivido e experimentado por todos. Legal, hein? Já caminhando para o final, falta só 2h30 agora. O tempo voa, galera. Então, assim, quando a gente olha de tudo que a gente falou,
a primeira reação que às vezes a gente tem, falando, nossa, se o fulano tiver... É igual a pregação aqui na igreja, né? Quando o pastor vai lá e quer pegar no pé da gente, ele faz aquela pregação mais dura, aí o crente, né? Ainda mais crente pai, se fulano tivesse aqui para escutar isso. Mas quando a gente fala isso, pode ficar tranquilo, porque a primeira pessoa que precisava escutar isso era você mesmo, né? Mas aqui é mais ou menos a mesma coisa. Fala, se o meu gerente tivesse aqui... Não, falando, teu gerente não está aqui. Então, quem está aqui escutando é você. Como a gente começou, quem que é responsável pela cultura CX? Eu. Né? Eu sou o responsável pela cultura CX. Então, você precisa ser essa mudança. E por falar em mudança, só deixar uma reflexão para vocês, baseado num estudo da Você S.A. E, na realidade, esse estudo tem uma atualização, mas não mudou muito. 5 principais soft skills dos colaboradores que podem fazer esta transformação. E aí você pode olhar para você mesmo. 5 soft skills, 5 comportamentos esperados em você, líder da transformação de experiência do cliente. Olha lá, ó. Primeiro, clássico, né? Mas, gente, não estou inventando nada não, tá? Pesquisa entre organizações, comunicação. Segundo, resolução de problemas. Terceiro, atenção a detalhes. Quarto, pensamento digital. E quinto, poder da adaptação. Pensando nisso, trago para vocês aqui uma reflexão, né? Eu, como pai, gosto muito de desenho, né? Mentira, eu gosto de desenho independente de ser pai, sempre gostei. Gosto de videogame, gosto de carrinho, tal, né? Eu e meu pai que a gente se diverte, né? A gente fica dividindo as coleções lá, um monte de carrinho, né? Mas olha que interessante, Kung Fu Panda é um desenho bacaninha, né? E aí ele fala o seguinte num determinado momento, que lá acho que é no terceiro, o mestre Shifu fala, vou me aposentar. E ele vira para o Kung Fu Panda, para o Paul, e fala, agora você vai ser o mestre dos 5 furiosos. O Paul entra em desespero. Ele fala, eu não faço a mínima ideia de como é ser líder. Como é que eu vou fazer isso? Aí vem essa frase clássica do mestre Shifu que ele fala, se você só fizer aquilo que você já sabe, você não vai ser nada além daquilo que você é hoje. Então, se você quer crescer, se você quer se adaptar, aprenda, abra a sua mente. E aí eu vou deixar algumas dicas aqui de livros, para que vocês possam começar esse processo de transformação. O primeiro, esses 2 aqui eu estou lendo, tá? Esse daqui eu ganhei, eu ainda não comecei, mas quem me passou e recomendou é Neurociência Aplicada à Gestão de Mudanças. Eu sou fãzaço de neurociência, gente, pensa num negócio bacana, né? Super legal. Esse daqui, ele fala como que ele aprendeu modelo de liderança com o pai dele, e como o pai dele desenvolveu ele nesse processo, é muito legal, ele vai contando a história dele, o pai dele era dono de cinema, então assim, é muito legal o processo de CX dentro de transformação. Esse daqui, ele é cristão, tá? Mas eu vou falar para vocês, serve para qualquer organização. O Bill Hybels, ele fala sobre como implementar um processo de transformação dentro de uma igreja. Só que aqui, cara, você vai ler esse livro, você vai entender direitinho porque que eu estou te falando. Ele fala como que você, enquanto líder, precisa se comportar no processo de transformação, como que você lidera a transformação dentro. E aqui, a neurociência explica por que as pessoas resistem ao processo de transformação. Então, deixo essas 3 dicas de leitura para vocês, né? E aqui a última frase, trouxe um monte de frase bacana no final, para a gente fechar, mas essa daqui do Alvin Toffler é muito legal. Ele fala, ó, o analfabeto do século 21 não é aquele que não sabe ler nem escrever, mas é aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Galera, que aqui seja só o primeiro passo do que é esse processo de transformação de CX, na vida de vocês, na organização de vocês. Como eu falei, talvez você seja um empreendedor, e aí, falando novamente Rancharan, primeiro nível do pipeline de liderança é líder de você mesmo. Segundo nível, líder de pessoas. Terceiro nível, líder de líderes. Eu não sei qual que é o teu nível, mas no mínimo, você é líder de você mesmo. E aí eu faço o desafio, bora lá? Aí vem a pergunta, bora o quê? Né? Aí eu faço essa brincadeira aqui, que ó, o que é isso? Tacar fogo no parquinho. Bota essas crianças para correr. Então, gente, muito obrigado, espero que vocês tenham, no mínimo, se divertido. E que isso tenha trazido alguma reflexão dentro do dia a dia de vocês. CX é cultura, é dia a dia, não é da noite para o dia. Tá bom? Muito obrigado. Gente, mais uma vez...